Marcelo Ramos Rodrigues é amazonense. Está na primeira legislatura como deputado federal. Já tentou a prefeitura de Manaus, foi deputado estadual, foi vereador. Teve um passado de luta estudantil também, né, deputado? Sim. O senhor foi líder estudantil, né? Sim, fui presidente do Grêmio da minha escola, presidente do centro acadêmico da minha faculdade. Minha atividade política iniciou pela militância estudantil. Como é que... Qual foi o que é que o levou à política como atividade principal na sua vida? Neumann, essa é uma pergunta que eu sempre me faço e eu até estou escrevendo um pouco sobre isso. Eu acho que tem coisas da vida que acabam nos levando para a política. Quando eu tinha 12 anos, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, de uma professora da rede pública e de um servidor da Embrapa. E, quando eu tinha 12 anos, o meu pai foi para uma partida de futebol, de um encontro da igreja que ele participava. Eu estava na beira do campo assistindo o futebol, e ele saiu do campo e me disse: filho, eu estou passando mal. E eu saí para chamar a minha mãe, e quando eu voltei, ele tinha falecido. Eu, com 12 anos, fiquei órfão de pai, tendo que ajudar minha mãe, com 32 anos, a cuidar de 4 filhos. Eu acho que isso me deu responsabilidades com a vida, me deu percepção de que felicidade não se constrói só, precisa ser dividida, não existem ilhas de felicidade. E isso foi acendendo em mim um desejo, primeiro dentro da família e depois para fora, de servir. Quando entrei na universidade, logo me engajei no movimento estudantil, tive uma militância em partidos de esquerda por muito tempo. Na advocacia, optei pela advocacia trabalhista como forma de servir aos trabalhadores. E depois acabei disputando uma eleição em 2000, que eu fui o mais votado do meu partido, nós não fizemos um conceito eleitoral. Em 2004, fiquei como primeiro suplente e depois assumi como vereador. Na verdade, eu não digo que a política entrou em mim pela política, a política entrou em mim pela vida, pela compreensão muito cedo de que a felicidade precisa ser coletiva, dentro de casa, na família, e isso precisa reverberar para fora. Ninguém consegue ser feliz numa ilha de prosperidade cercado de um mar de miséria, de um mar de injustiça. Eu acho que foi isso que me levou para a política. Como é que o senhor conseguiu, logo na primeira legislatura, o senhor foi eleito em 2018? Sim, foi eleito meu primeiro mandato. Com o Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu e o senhor também se elegeu. O senhor o apoiou na campanha? Não, eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes e no segundo turno eu votei contra o Bolsonaro. Votei no Haddad. Então, ele não tem nenhum motivo para atacá-lo, porque o Bolsonaro ataca preferencialmente aqueles a quem ele deve alguma coisa. Os próprios aliados, né? Verdade. Os primeiros tiros deles são para trás, né? Exatamente. Ele não tem o menor senso de grupo, né? Fora a família, o senso de grupo ele não tem. De qualquer maneira, o Amazonas é um estado muito bolsonarista. O governador é bolsonarista, o prefeito de Manaus é o governador Wilson Lima, o prefeito Davi Miranda, são bolsonaristas. Ainda assim, são motivo de ataque permanente na CPI da Covid, por exemplo, como grandes responsáveis pela tragédia de Manaus e também por corrupção na área de venda e compra de equipamentos e tal, né? Como é que o senhor acompanhou os primeiros 2 anos e meio lá no Amazonas em relação à gestão Bolsonaro, deputado? Neumann, quando eu assumi o mandato de deputado federal, eu considerei isso uma chance que o povo do Amazonas estava me dando de reescrever a minha história na vida pública. Eu fiquei sem mandato de 2014 a 2018, voltei para o meu escritório, fui dar aula da universidade, fui dar aula em cursinho preparatório para concurso, tocar a minha vida com a minha família. Em 2016, passei para o segundo turno e perdi a eleição para o ex-prefeito Arthur Vigílio. E, em 2017, quando eu era o primeiro colocado nas pesquisas na eleição suplementar para o governo,
o meu partido não me deu a legenda e eu acabei fazendo uma composição eleitoral que me fez muito mal politicamente aqui. Foi um erro que eu cometi na minha trajetória de vida pública. Em 2018, o povo do Amazonas me dá uma nova oportunidade de representá-lo no Congresso Nacional. Eu me sinto muito honrado por isso. E eu procurei fazer o dever de casa. Antes de assumir, eu já fui para Brasília, já vi com quem eram as pessoas que eu precisava me relacionar, já vi que posições no meu partido eu precisava ocupar para ter relevância dentro da casa, e acabei já desde os primeiros dias tendo alguma relevância, o que se ressaltou quando eu fui escolhido para presidir a comissão da reforma da Previdência. Mas em relação a esses 2 anos e meio da gestão Bolsonaro no estado do Amazonas, eu sempre digo o seguinte: se o presidente Bolsonaro optasse por me atacar todos os dias, mas cuidasse bem do povo do Amazonas, eu não teria autoridade para contestá-lo. Mas, infelizmente, em janeiro desse ano, quando o povo do Amazonas morria por falta de oxigênio, quando as famílias estavam enlutadas, desesperadas, esperando oxigênio, o presidente Bolsonaro não mandou para cá oxigênio, mandou o Pazuello com cloroquina. Quando as pessoas morriam aqui com falta de oxigênio, o presidente Bolsonaro, naquele período, fez um vídeo simulando que estava sufocado, fazendo chacota com a vida, com o sofrimento das pessoas. O ministro Paulo Guedes quanto mais em atacar a Zona Franca de Manaus, é o hobby dele. Todo tempo ele ataca a Zona Franca de Manaus, e quando ataca a Zona Franca de Manaus, ataca os empregos dos amazonenses. O presidente Bolsonaro, que prometeu recuperar a BR-319, colocou nessa mesma LDO, que ele incluiu 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, ele colocou dinheiro para asfaltar só 2 quilômetros dos 400 que nós precisamos para a BR. Então, o presidente Bolsonaro ele tem tratado muito mal o povo do Amazonas, em especial o povo da cidade de Manaus, que deu uma votação para ele bastante expressiva. E mais, os comerciantes de Manaus, todos bolsonaristas, se revoltaram contra a quarentena decretada pelo governo, pela prefeitura, fazendo o governo e a prefeitura recuarem com xingamentos, insultos do Eduardo Bolsonaro pela rede. Eu me lembro perfeitamente disso. Então, a Amazonas é realmente a grande prova nacional. Aliás, 2 grandes provas. A primeira prova é o Estado, a segunda prova é a floresta. O mundo inteiro considera o Brasil pária por causa da devastação da floresta amazônica, no momento em que o mundo inteiro está aí partindo para o carbono zero, né? Então, o senhor se lembra desse episódio, os comerciantes de Manaus exigindo a abertura foi feita, deu-se o colapso da saúde pública e o Bolsonaro continuou como se não tivesse acontecido nada e como se o Amazonas fosse ali o seu inimigo preferencial, né? Não o senhor, não o Omar Aziz, o Estado do Amazonas. Sim. Neumann, veja só, tem alguns empresários que têm mais amor às suas paixões ideológicas do que aos seus próprios negócios. O Bolsonaro foi um desastre para os empresários brasileiros. Ele é um desastre para a indústria nacional. Ele está promovendo o maior desmonte da indústria nacional da história desse país. Ele atrasou a reabertura do comércio e das atividades empresariais no Brasil e também no Amazonas, porque se negava a comprar vacina. E agora parece que ele não se negava a comprar vacina porque ele era contra a vacina. Ele se negava a comprar aquela vacina porque ele queria comprar uma outra vacina com um sobrepreço de 500 milhões de reais. Não são de 10 mil reais, de 500 milhões de reais. Então, além disso, essa insanidade ideológica de parcela do bolsonarismo empurrou o governador do estado e a prefeitura para flexibilizarem a quarentena, e foi na flexibilização que nós vivemos a maior tragédia da história do povo do Amazonas, que foi o que aconteceu aqui em janeiro desse ano por conta da pandemia. Então, o Bolsonaro já fez muito mal para a nossa gente. Que ele tenha uma disputa política comigo, isso é normal da democracia, mas que ele preserve o povo do Amazonas. A nossa gente precisa de emprego, precisa de comida, precisa de vacina, e é com isso que ele devia estar preocupado. E você também traz um outro aspecto fundamental, que é responsável pela maior tragédia ambiental também da história do Amazonas, uma política ambiental
equivocada, que tem estimulado grileiros e desmatadores, e eu, inclusive, como contraponto a isso, apresentei, já foi aprovada na primeira comissão, o projeto de lei número 528, que regula o mercado brasileiro de crédito de carbono, estabelece metas de emissões por setores econômicos, um projeto que tem tido muito apelo. O negociador master da COP, que vai acontecer em novembro em Glasgow, esteve no Brasil só para tratar comigo sobre essa matéria, e eu tenho certeza que em novembro nós vamos mostrar para o mundo que, apesar de Bolsonaro, nós temos compromisso com a preservação do meio ambiente de uma forma sustentável e utilizando os nossos ativos florestais para gerar riqueza e para combater a pobreza das populações, aqueles que preservam a floresta. Deputado, o senhor, como eu disse, logo na primeira legislatura chegou e já conseguiu, na metade do mandato, ser vice-presidente da Câmara. Como é que foi isso? Como é que o senhor chegou à vice-presidência da Câmara? Neumann escolhido para ser o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, que era um tema muito sensível, muito espinhoso, muito acirrado entre situação e oposição. Eu reuni com a bancada de oposição, reuni com a bancada do governo, estabeleci mecanismos democráticos de debate, não me afastei deles em nenhum minuto, possibilitei a oposição.